Lá cá estamos mais uma vez para um conto que conta. Todos os dias às 9h30, por volta dessa hora, um conto novo. Eu sou o João. Eu sou a Maria. Já sabem, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. E já também, fiquem em casa, fica já o anúncio. Hoje nós vamos ler que livro? Afonso e o livro. Afonso e o livro. Ok, é um livro de Luís Filipe Cristóvão, ilustrações da Amélie Bouvier. Então vamos começar então com a leitura do mesmo. Afonso sabia, desde muito pequenino, que gostava muito de um livro. Ele já tinha visitado todas as bibliotecas e todas as livrarias do mundo. Mesmo todas. Afonso tinha atravessado terras e mares, tinha sobrevoado o deserto e as florestas. Tinha nadado em canais, corrido em várias ruas municipais, isto para encontrar um livro. Um livro do que ele gostava muito. Afonso sabia, desde muito pequenino, que gostava muito de um livro. E o grande problema era que esse livro não existia. Durante muito tempo, pensou que não havia solução. Não podendo nunca encontrar esse livro, de que ele gostava muito, Afonso simplesmente não lia. E assim passava os dias entretido a subir às árvores, a brincar em parques, a perseguir os gatos dos vizinhos, a olhar as pessoas que passavam na rua. Os livros de todas as casas, de todas as bibliotecas e todas as livrarias do mundo esperavam. E Afonso não lia. E tudo isto se passou assim durante imenso tempo, ameaçando até que esta história que vos conto acabasse já aqui. Será que vai acabar aqui? Pelas páginas que ainda temos, parece que não. Mas não acaba. Não acaba porque Afonso percebeu que a vida sem ler era uma coisa chata. Uma coisa que só as pessoas mais feias e tristes podem aguentar. Afonso era um aventureiro, um rapaz decidido, daqueles que acreditam ser capazes de fazer tudo. Portanto, não existindo ainda esse livro de que ele gostava muito, só restava uma solução: descobrir como poderia passar a existir. Primeiro que tudo, foi preciso encontrar um autor. Um autor é uma pessoa que se costuma esconder entre as outras, muitas vezes com ocupações e atividades que nos fazem distrair da sua verdadeira função. Já encontrei autores escondidos em advogados, em professores, até em médicos. Afonso não precisou de procurar muito. Afinal, é normal que os autores caiam em armadilhas como, por exemplo, lugares cheios de livros. Foi aí que Afonso encontrou o seu autor e logo se sentiu pronto a começar a história. Afonso não precisou sequer de a contar. Não era isso que Afonso fazia. Afonso era um leitor. Queria ler. Queria ler o livro de que ele gostava muito. Queria ler esse livro. O livro que ainda não existia. O autor ouviu com atenção e começou a escrever. Dentro dos autores, as histórias estão apenas à espera que alguém ou alguma coisa as faça sair cá para fora. Às vezes é preciso muito pouco. Um pedido do Afonso foi uma razão tão boa quanto outra qualquer. Parece que a história está a resultar que a Maria está cheia de sono. Quando o autor terminou a história, Afonso sentiu-se tentado a lê-la de imediato, mas um segundo antes de abrir a pasta, onde guardava as folhas escritas pelo autor, percebeu que não o devia fazer. Aquilo ainda não era o livro que procurava. Era apenas uma história. E uma história não chega para fazer um livro. O livro que Afonso gostava muito era um livro com uma história muito bonita, mas cheia de ilustrações. Era isso que era preciso. Uma ilustradora. Tal como os autores, também os ilustradores são seres capazes de grandes ilusões. Iludem-nos de tal maneira que não chegam aos meus dedos para contar as vezes. Que alguns deles já passaram por mim sem que eu percebesse. Já soube de ilustradores escondidos dentro de empregados de balcão, dentro de secretários de ministros, dentro de pessoas que passam o dia inteiro a viajar nos transportes públicos. E quando se cruzou na rua com uma rapariga de pontas dos dedos sujas de tinta, soube que tinha encontrado a sua ilustradora. Deu-lhe a história que o autor havia escrito e fechou-a dentro do seu ateliê. Durante dias e dias, Afonso esperou que a ilustradora desse notícias, mas nada. Passou algumas vezes pela rua onde se situava o ateliê e pela janela dava para perceber que grande atividade se desenrolava ali dentro. Pareciam nuvens de tinta que sobrevoavam a mesa, pincéis e lápis que chocavam entre si, paredes que não resistiam à curiosidade e acabavam pintadas também.
quando finalmente a porta do ateliê se abriu e estavam as ilustrações prontas. Mais uma vez, Afonso sentiu a enorme tentação de ler a história e de olhar as ilustrações. Parecia que tudo estava já ali à sua mão, pronto a ser lido e admirado. Mas ainda não era um livro. Ainda faltava muito para ser um livro. Afonso caminhou pela rua com um ar sofrido, carregado com as folhas da história escrita pelo autor numa mão e com as enormes ilustrações na outra. Precisava de alguém que transformasse tudo aquilo em ficheiros de computador. Precisava de um digitalizador. Um digitalizador é bem mais fácil de encontrar, seja ele como for. Tem sempre uma máquina ao lado. Essa máquina serve para copiar as ilustrações e transformá-las em ficheiros. A máquina abre a sua enorme boca e, quando parece mastigar as ilustrações, elas aparecem no ecrã do computador. Parece magia. O texto também foi copiado para o computador. Afonso guardava agora na sua pen todos os ficheiros necessários para fazer o livro. Aquele livro de que ele gostava muito, muito, muito. Mas ainda faltava muito para ter esse livro. Faltava, por exemplo, um paginador. Para se encontrar um paginador, é preciso procurar muito bem. Os paginadores são pessoas que sabem muitos segredos e estão cheios de boas relações com os computadores. Sabem as coisas como se fossem números de telefone, usam regras que mais ninguém conhece. Os paginadores são também grandes mágicos que conseguem transformar ficheiro de texto e de imagem em lindíssimos livros, ou melhor, quase livros. Escolhem o tipo de letra, medem as margens ao milímetro, a distância entre linhas, a colocação das imagens, escolhem e decidem tudo, como se lhes fosse natural fazer esse tipo de ilusionismo. Finalizado todo esse trabalho, guardam-no num novo ficheiro. Afonso pegou de novo na pen e pôs-se a caminho da gráfica. Antes disso ainda parou na casa do revisor, um colega seu, todo cheio dos domínios da gramática e das boas medidas. Os revisores são aquelas pessoas que sabem tudo sobre as legalidades das palavras e dos livros. Esse revisor tratou de olhar com atenção os ficheiros paginados e comprovou que estava tudo pronto para ser impresso. Afonso não conseguia esconder o entusiasmo de estar tão perto de ter aquele livro de que ele gostava muito, muito. Entregou o ficheiro na gráfica e então pôde descansar. Agora era apenas uma questão de tempo. O que se passou na gráfica não sabe o Afonso, mas quando fugiu. Recebidos os ficheiros, foram preparadas as máquinas de impressão, afinados os tons e dada a ordem para se iniciar o processo. Os gráficos trabalharam dias inteiros em volta das máquinas. O trabalho foi impresso em folhas de papel enormes, cada uma com várias páginas impressas. Depois trataram de dobrar e cortar essas folhas até dividir em cadernos aquilo que viria a ser o livro. Montaram os diferentes cadernos, cozeram-nos e colaram tudo dentro de uma capa. Ficou assim pronto o livro que o Afonso tanto aguardava. Mas o Afonso não estava lá para o receber. Afonso estava em casa, deitado no sofá, com um grande sorriso. Já não subia às árvores, nem brincava em parques, nem perseguia os gatos dos vizinhos. Muito menos gastava o tempo a olhar as pessoas que passavam na rua. Afonso esperava. Sabia que o tempo estava a seu favor. Quando finalmente se decidiu ir a uma livraria, Afonso encontrou em grande destaque aquele livro de que ele gostava muito, muito. O livro que ele sabia que era o livro que mais lhe interessava. Então comprou-o. Mal pôs o pé fora da livraria, começou a lê-lo. O que se passou nesse momento foi algo que o Afonso nunca conseguiu explicar. Aquele livro de que ele gostava muito, muito, era espantoso. Mas quando o acabou de ler, percebeu que, ao contrário do que sempre tinha pensado, existe em cada livro uma coisa que nos chama a lê-lo. Talvez isso só possa ser percebido quando lemos o livro de que gostamos muito, muito. Se assim for, já sabem o que aconteceu a Afonso. Voltou a percorrer todas as livrarias e bibliotecas do mundo, mas demorou-se muito mais tempo em cada uma delas. Em todas elas se ocupou a ler todos os livros disponíveis, inventados e por inventar. Em todas elas julgou encontrar um pedacinho daquele primeiro livro, o livro de que ele gostava muito, muito. Em todos eles, esse livro parecia escrito de uma outra forma, que ajudava a explicar a anterior, que lhe dava a pista a seguir no próximo. Afonso descobrira finalmente o que era ser um leitor. Afonso era um leitor. Afonso era um leitor. E eu espero que vocês também sejam todos leitores, porque quem lê sabe mais, já sabem. E aproveitem nestes dias que têm de ficar em casa para ler. É sempre um passo à frente dos outros quem tem o livro na mão.
Por isso, fiquem bem, fiquem em casa e partilhem o vídeo e subscrevam o canal. E até amanhã. Tchau!